Irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o Espírito Santo hoje deseja nos alertar a respeito de duas atitudes que a gente pode ter e cultivar na alma da gente e que nos colocam em descompasso com Deus. Deus tem o seu relógio, e no relógio de Deus cada coisa tem o seu tempo. E o nosso Deus não se atrasa e não se adianta, Ele é perfeito em tudo que faz. O problema é que às vezes o nosso relógio é que se atrasa ou se adianta, e a gente acaba perdendo o ritmo, perdendo o compasso, perdendo a comunhão com Deus. E existem duas atitudes que acontecem em primeiro lugar dentro do coração da gente e que podem fazer a gente ou se atrasar ou se adiantar ao relógio de Deus. A primeira leitura fala da primeira dessas atitudes: acomodação, corpo mole, negligência, nhenhenhê, ou o nome que você quiser dar. O Evangelho fala da segunda dessas atitudes: ansiedade, agitação, nervosismo, estresse, chilique, ou o nome que você quiser dar. Eu não sei se você conhece alguém que já tenha experimentado na sua vida tempos de acomodação ou de ansiedade, mas quando a gente vive ou uma coisa ou outra, a gente acaba se perdendo do que Deus tem para a vida da gente a cada dia. Nesse dia maravilhoso que é o único dia no qual Deus trabalha, o dia chamado hoje. Hoje.
Quando a gente se acomoda, a gente se atrasa, a gente se perde do relógio de Deus por atraso, a gente vai ficando para trás. Deus tem mais, Deus quer nos ensinar mais, Deus quer nos dar mais, Deus nos pede mais, mas a gente faz corpo mole. Quando a gente cultiva ansiedade, a gente se adianta, e a gente não percebe como Deus é delicado naquilo que Ele faz, e como tudo na obra de Deus tem o seu tempo e é muito bonito. Quando a gente está ansioso, a gente não percebe nada do que está acontecendo, simplesmente porque as coisas ainda não são do jeito que a gente queria. A primeira leitura de hoje fala sobre o pecado de Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas a leitura que a gente já viu ainda há pouquinho dá um susto na gente. É um negócio esquisito demais. Pois é, queridos, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi não era um super-herói. O risco que a gente corre lendo a história dos homens de fé que aparecem na Bíblia é pensar que eles eram super-heróis, homem de aço. Ou então as mulheres podem pensar que as mulheres de fé que aparecem na Bíblia, todas eram como a Mulher Maravilha ou alguma coisa assim. Quando a leitura de hoje vai nos lembrar uma coisa só: homens e mulheres de fé, homens e mulheres segundo o coração de Deus, não são super-heróis. Talvez você tenha se decepcionado um pouquinho com você ultimamente, porque percebe que ainda há tanta coisa aqui dentro que o Espírito Santo deseja e precisa rearrumar. E você até diz assim: meu Deus do céu, a essa altura do campeonato, e olha só, o que eu ainda estou vendo aqui dentro de mim? Pois é, você ser um homem de fé, você ser uma mulher de fé, não significa que você vai ser um super-herói. Não há nada a melhorar, não há nada a se aprender, não há nada que Deus não precise mais refazer em você. Ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, como Davi, significa que você vai estar sempre disposto a recomeçar. Davi descobriu a chave que abre o coração de Deus: arrependimento. Você pode ter caído, você pode ter falhado, você pode ter percebido que não é de aço, é de barro, como todos os outros. Mas o que faz de você uma pessoa segundo o coração de Deus é que você sabe que já é hora de recomeçar. Você sabe que ainda que o jarro de barro tenha se espedaçado no chão, se você voltar para as mãos de Jesus, Ele ainda sabe refazer você. Davi pecou. E a leitura que a gente ouviu hoje começa dizendo assim: no tempo em que os reis iam para o campo de batalha, Davi ficou em Jerusalém, ficou em casa e mandou o seu general ir com o exército de Israel para a luta. Você sabe que Davi venceu um grande general filisteu que parecia um gigante diante dele, Golias. Davi conquistou muitas vitórias para o povo de Israel, mas a Bíblia diz que houve um tempo em que era preciso ir para a guerra e Davi resolveu ficar em casa. Todos os reis iam para a guerra, mas dessa vez Davi não foi. Ele já tinha vencido tantas batalhas, ele já tinha feito tanto, ele foi se acomodando, ele ficou em casa, ele foi fazendo corpo mole, ele foi negligenciando a missão que Deus tinha dado para ele. Ele foi começando a viver as coisas de qualquer jeito, de qualquer jeito. E a Bíblia diz que Davi ficou em casa fazendo nada. A leitura diz na frase de baixo: ao entardecer, Davi se levantou da sua cama para passear. Davi estava dormindo muito. Davi levantou da cama ao entardecer. Há pessoas que dizem assim: é a vida que eu pedi a Deus.
Não, meu irmão, não deve ser essa a vida que você pediu a Deus. Davi estava em casa no tempo da guerra, desanimado com tudo, e sabe como é que é? Começou a dormir demais, e eu não sei se por cansaço, ou por depressão, desânimo, ele começou a dormir demais. E um dia à tarde, quando ele saiu da cama, foi passear no terraço de casa e viu na casa do vizinho uma moça muito bonita e começou a pensar minhoca. Queridos, quando a gente se acomoda, quando a gente deixa de estar por inteiro naquilo que Deus pede da gente, quando a gente vai vivendo a missão que Deus nos deu, não do melhor jeito que a gente pode, que talvez não seja o melhor jeito do mundo, mas que deve ser o melhor jeito da gente. Quando a gente deixa de viver assim e começa a viver de qualquer jeito, as coisas começam a ficar emboladas dentro da gente. Davi começou a ficar com minhocas na cabeça, porque dentro dele ele começou a se enrolar nos seus próprios pensamentos e começou a desejar aquela moça, sua vizinha, até que conseguiu o que queria. Mas daqui a pouco chega um recado em casa: Davi, a moça aí do lado diz que está grávida. Davi começou a maquinar um jeito de esconder o seu pecado. Finge que ninguém viu, já sei, vou chamar o marido dela de volta, Urias, vou chamá-lo de volta, porque aí ele vai, passa um tempinho em casa. A gente diz que o filho é dele, mas apesar de Davi estar de corpo mole, apesar de Davi ter se tornado uma pessoa acomodada, Urias estava em guerra. E Davi ficou bobo. Quando Urias chegou, não quis entrar em casa, porque ele estava em guerra. Ele ficou do lado de fora, junto com os seus soldados, esperando a hora de voltar para a batalha. Você pensa que Davi deixou por menos? Não. Embriagou Urias, deu um porre em Urias. Vai para casa agora, Urias. Urias não foi. Você pensa que Davi... Não. Davi mandou Urias de volta para o campo de batalha e disse para o general: põe ele no lugar onde a guerra é mais difícil. Ou seja, deixa ele morrer na batalha. Para ocultar o seu adultério, o seu pecado, Davi foi de rolo em rolo. Davi foi de mal a pior, como a gente diz. Ele podia ter tomado uma decisão de enfrentar aquilo, ele podia ter tomado a decisão de se arrepender logo, ele podia ter tomado a decisão de assumir o seu erro, mas ele foi de mal a pior, enrolando e se enrolando cada vez mais, até que levou um dos seus melhores soldados à morte. E tudo isso começou pela sua acomodação. Ele era rei, mas não estava mais vivendo como um rei. Meu irmão querido, minha irmã, você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e você precisa continuar vivendo como um filho e um herdeiro de Deus. Você não pode se contentar em catar migalhas no chão da sua vida, se alimentando de uma migalhinha aqui, de outra ali, porque Deus alimenta os filhos dele com um banquete. A Bíblia diz que ele prepara no meio de um deserto uma mesa farta para nós. Deus não alimenta os seus filhos com migalhas, migalhas que se conseguem de um jeitinho aqui, de outro jeitinho ali, migalhas de amor, que de amor só tem nome, migalhas de prosperidade à custa de engano, de mentira. Deus alimenta os seus filhos não com as migalhas do chão, mas com um banquete sobre a mesa. Agora eu não posso me acomodar, eu não posso fazer do jeito que todo mundo faz, eu vou fazer do jeito que o meu pai faz. Eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus, eu vou viver como filho de Deus. Eu não vou me acomodar, eu não vou fazer corpo mole, eu vou lutar cada dia como se fosse o único. E aí está o segredo. Jesus disse: a cada dia basta o seu cuidado, viva um dia de cada vez. Irmãos, quando a gente se acomoda, a gente deixa de viver o dia de hoje e deixa tudo para depois. Eu sei que vocês não conhecem ninguém que nunca tenha feito isso, mas eu conheço umas pessoas que sempre dizem assim: que dia da semana é hoje mesmo? Sexta-feira, não é isso? Dizem assim: segunda-feira que vem, segunda,
eu vou começar o meu regime. Segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu vou começar a fazer exercício. Segunda-feira. Eles só não dizem de que semana, porque essa segunda-feira não chega nunca. Irmãos, acomodação, corpo mole. A gente deixa tudo para depois. Eu vou dizer uma coisa, eu não sei se eu vou me fazer entender, tomara que eu consiga. Há uma santa da igreja, uma beata, chamada Helena Guerra, uma mulher muito cheia do Espírito Santo, e ela disse uma vez uma coisa mais ou menos assim: esse terrível amanhã, que engana tanta gente, porque enquanto eu digo, amanhã eu vou fazer, segunda-feira eu vou começar, eu penso e juro de pé juntinho de que eu estou bem, porque eu vou começar segunda-feira, penso estar bem, mas não começo nunca, não mudo nunca. Abençoado é o dia chamado hoje. Hoje talvez você não possa mudar toda a sua vida, mas hoje, se você voltar a se alinhar com o Senhor, hoje, se você se arrepender e recomeçar, hoje, se você der o primeiro passo, pode ser o começo de uma grande mudança. Mas você não pode se acomodar. Irmãos, pensar que se pode viver o Evangelho sem esforço, sem luta, é o maior engano que há. Pensar que se pode fazer o bem, pensar que se pode salvar a vida de alguém que está se perdendo, sem se gastar, sem se dar, sem sofrer, sem abraçar a cruz, é o maior engano que há. Quem se acomoda, quem, como Davi, deixa de viver como aquilo que é. Davi deixou de viver como rei e passou a viver como um homem prostrado. Quem deixa de viver como aquilo que é, não entendeu ainda qual é o caminho do Evangelho. Não dá para fazer o bem, não dá para viver com o Senhor, no Senhor, sem se esforçar, sem se lutar. Eu acho que foi o Padre Zezinho uma vez disse uma frase que eu achei tão legal. Ele disse assim: Jesus traz para a gente a paz e nunca mais deixa a gente em paz. E é verdade. É verdade. Quando Jesus entra na vida da gente, Ele traz com Ele uma paz tão grande que nada nesse mundo tira da gente. Se um dia você já teve 1000 razões para se desesperar e conseguiu ter paz na sua alma, você sabe que paz é essa que Jesus prometeu, que a Bíblia diz que supera todo entendimento, porque segundo o entendimento humano era hora de eu me desesperar, mas eu tenho tranquilidade dentro de mim. Jesus nos traz a paz, mas Ele nunca mais deixa a gente em paz. Ele pede algo da gente, Ele conta com a gente, Ele espera algo da gente. E como é maravilhoso quando a gente deseja ser generoso com Deus e dar ao Senhor a cada dia aquilo que Ele espera da gente. Quem vive assim não se acomoda. Eu tenho certeza que os irmãos todos que vieram à Canção Nova esse fim de semana vieram trazendo no coração, e alguns até trouxeram no papel, muitas coisas que desejam receber de Deus. Se a gente pudesse descer e perguntar agora para cada irmão: o que você espera de Deus hoje? Eu tenho certeza que você ia dizer um monte de coisas bonitas, importantes. Talvez alguém abrisse até uma lista bem grande. Mas sabem, irmãos, a pergunta que muda a vida da gente a partir de dentro é outra. O que é que Deus espera de você hoje? Sua vida não é em vão. Deus confiou a você uma missão. Deus fez para você um chamado. Deus conta com você para algo hoje. E você pode ter certeza que você pode contar com Ele. Mas talvez você saiba direitinho o que você espera de Deus hoje. Mas para a gente ser generoso com o Senhor, a gente também tem que perguntar: Senhor, e o que o Senhor espera de mim nesse dia? Nesse lugar que eu estou, com essa família que o Senhor me deu, que não é a melhor do mundo, mas é a minha. É essa que eu tenho que aprender a amar. O que o Senhor espera de mim?
na minha igreja, na minha comunidade, que não é o céu, mas não era para ser, o céu é o céu. Nessa minha igreja, que eu amo tanto, mas olha, ninguém escute a gente, viu? Mas da qual eu reclamo tanto também. O que o Senhor quer de mim? De mim, para eu parar de reclamar e me dar com amor. Senhor, eu não quero ser o eterno reclamão da história. O que o Senhor espera de mim hoje, e só por hoje? Jesus chamou isso de a cruz de cada dia. Se você quer saber se você está andando com o Senhor Jesus ou não, bate no ombro. Se a cruz do dia de hoje está aí, se você abraçou, você está andando com Jesus. Se você deixou ela para trás, ou então se você está com a cruz de hoje, e a de ontem está aqui, e a de amanhã já está aqui atrás, vai devagar. É a cruz de cada dia. A acomodação atrasa a gente do relógio de Deus, e a ansiedade adianta a gente, atropela tudo. No evangelho de hoje, Jesus diz: o reinado de Deus numa vida, numa casa, numa cidade, numa nação, é como um agricultor que planta uma semente, fez o trabalho dele. Daqui para frente, o melhor que ele pode fazer é regar a semente, mas ele não sabe como a semente cresce. Ela simplesmente cresce, dia a dia. Primeiro vem as folhas, os brotos, depois a semente se torna uma árvore e começa a dar frutos. É como se Jesus quisesse dizer para a gente: seja um agricultor no reino de Deus, plante as sementes da sua fé, plante, regue com a sua oração, com o seu perdão, com o seu amor, com a sua paciência, mas a sua ansiedade não vai fazer a semente crescer mais rápido. Há pessoas que plantam as sementes e depois ficam lá do lado da semente. Vai semente, cresce semente, rápido semente, anda semente, vai. E correm o risco de pisar a semente. Irmãos, a nossa ansiedade não nos ajuda em nada. A nossa dependência de Deus a cada dia é a fonte da paz. Só isso. Sua ansiedade pode fazer você correr o risco de não perceber como está brotando bonito aquilo que você plantou e que Deus está regando com o poder do Espírito Santo. Quando você está cronometrado com o relógio de Deus, você percebe que as sementes que você plantou aos pouquinhos estão germinando, aos pouquinhos, e você curte aquilo. Olha que barato, há um ano atrás não era assim, melhorou. Mas se você é ansioso, você não repara em nada. Ao contrário, às vezes você põe a perder o que está acontecendo, porque a semente está brotando, mas você só reclama, porque ela ainda não é a árvore frondosa que você gostaria. Talvez você seja da sua família a primeira pessoa que entregou o seu coração e a sua vida a Jesus. Eu estou falando a primeira porque os outros ainda vão vir. Você não é a única pessoa, certo? Eu sou a única pessoa da minha casa. Não é não, você é a primeira pessoa. Os outros vão vir. Mas pode ser que você seja a primeira pessoa da sua casa que abriu o coração para Jesus. E por causa disso você começou a ter fome de Deus, e começou a ter vontade de ir para a igreja, participar do grupo de oração, de um seminário, de uma vigília. E o pessoal em casa começou a ficar preocupado, estranhar. E o marido, se você é a esposa, o marido começou a mostrar que não estava gostando. Qualquer hora dessa leva a cama para a igreja. Eu ainda vou lá para ver o que tem nessa igreja, que eu não sei o que tanto você faz lá. Minha filha, ele vai dizendo isso, você vai falando amém, amém Jesus, amém, certo? Vai levar a cama para a igreja, vou levar a cama, vou levar você, vou levar todo mundo, vou. Eu ainda vou nessa igreja para ver o que vai ter lá, amém, um dia você vai, e vai ver, mas fale para dentro, fale para dentro. Dali a alguns meses, o marido já começa a perguntar: que horas acaba lá na igreja que eu vou lá te pegar? Melhorou. Minha irmã, aprenda a curtir essas coisas, porque olha, Deus é tremendo, Ele já entrou,
Ele já entrou. Agora deixa ele chegar onde ele tem que chegar, não atropela as coisas. Ué, vai me pegar na igreja? Pode deixar que eu volte sozinha. Aproveita, minha filha. Ô, bem, você me pega na igreja, que bom. Olha, vai acabar a tal hora. Que bom que você vai lá. Daqui a pouco ele vai dizer, eu te levo lá na igreja. Cuida, se ele não quiser entrar na igreja, porque tem marido também que só Jesus que é paciente mesmo, né? O cara te leva na igreja, te traz da igreja, mas não entra na igreja. Calma. É, bem, você vai ficar aí fora, tá bom. Olha, eu estou lá dentro, se você quiser entrar. Ó, a cor da minha camisa, ó. Minha irmã, cuidado para não atropelar tudo com cobranças. Às vezes não reparando como Deus vai fazendo as coisas tão bem feitinhas e querendo precipitar tudo e atropelando tudo. A gente pode fazer isso com as pessoas mais próximas da gente. E aquelas sementes do seu exemplo que você plantou com a sua fome e sede de Deus, você pode pisá-las, às vezes com uma cobrança exagerada, com um comentário sem caridade, querendo apressar as coisas. As coisas não são no tempo da gente, é verdade. Mas olha, cada pequena coisa, cada pequeno passo, curta e agradeça, porque Deus está nessa com você. Deus está nessa com você. Próxima vez que seu marido, quando você chegar em casa, né, e agora você for para a igreja, ele disser, eu te pego na igreja, você fala assim, ô Jesus, ó, tá chegando Jesus, a gente vai conseguir. Conversa com Jesus, ora, silencia, agradece. Uma palavra de agradecimento vai valer muito mais do que uma cobrança. Irmãos, a nossa ansiedade em falar, a nossa ansiedade em apontar, não ajuda em nada. A Bíblia diz tão bonito, Jesus veio a esse mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Para condenar, não precisava Jesus ter vindo, já tinha tanta gente para condenar, e ainda há tanta gente para condenar, mas para salvar, só Jesus Cristo. Agora a gente aprende com Ele, para condenar, para apontar, para dizer que não tem jeito, que eu não aguento mais você, que isso ou aquilo, já tem muitos. Para salvar, para estender a mão, para acreditar que algo bonito está acontecendo, ainda que seja devagarinho. Talvez você seja a pessoa com quem Deus conta, para dizer uma palavra de incentivo, de apoio, de esperança, para dizer que acredita no caminho que o outro está fazendo. Não pise as sementes que você já plantou. Sua ansiedade atropela tudo. Descansa na fé. Descansa na fé. Ah, padre, quer dizer então que agora eu não vou dizer nem vou fazer mais nada? Não. Você vai dizer e vai fazer tudo o que é preciso, debaixo da direção de Deus, contando com Deus cada dia, ouvindo dele para falar. Quando as suas palavras brotarem de algo que você ouviu do Senhor, suas palavras vão ser nota 10, vão chegar no coração do outro. Se as suas palavras brotarem da sua ansiedade, do seu nervosismo, da sua raiva, elas só vão aumentar a distância. Quando você sentir aquele negócio, está me subindo um negócio aqui, não fala. Porque cristãos não falam quando sobe um negócio, cristãos falam quando desce um negócio aqui. Combinado? Quando desce, não quando sobe. Quando sobe não é bom. Agora, irmãos, nada disso é mágica. Nada disso é mágica. Um dia de cada vez, aprendendo a depender de Deus, ouvir Deus, entrar no ritmo de Deus, olhar para as pessoas ao nosso lado como o Senhor olha para elas. O Senhor ainda acredita nelas. O Senhor sabe ver o melhor em cada uma delas, como Ele fez com Zaqueu, com a Madalena, com Levi. Às vezes a gente olha para quem está do lado da gente e não vê as sementes, a gente só vê o pior. Olha do jeito que Jesus olha. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Saber esperar é um grande desafio, principalmente para quem é ansioso, que nem eu. Aprender
a contar com Deus é um desafio. Principalmente quem aprendeu que tem que dar conta de tudo, que nem eu. Eu não tenho que dar conta de tudo, eu não consigo dar conta de tudo, eu não sei dar conta de tudo. Por isso eu conto com o Senhor. Com Ele eu vou mais longe. Com Ele eu posso mais. Só com Ele. Por isso eu preciso aprender a depender dEle. Cada dia. Por isso, irmãos, não é mágica. É amizade com Deus. Antes de resolver os nossos relacionamentos com essa ou aquela pessoa, a gente precisa estreitar a amizade da gente com Jesus. Quanto mais eu me envolvo com Jesus, mais eu sou capaz de me envolver com as pessoas na medida certa, sem acomodação, sem ansiedade, sem agitação. Quanto mais eu estou envolvido com Jesus, quanto mais eu aprendo a ser do jeitinho de Jesus, mais bem eu vou fazer as pessoas ao meu lado. Esse é o segredo. Cada dia, comunhão com Deus. Talvez seja isso que está faltando. Talvez você tenha a impressão de que já falou tudo o que sabia falar, já fez tudo o que podia fazer. Você ainda pode crer e orar. Isso você ainda pode. Você ainda deve fazer. Nada nesse mundo se faz de bom, nada se faz para o reino de Deus que não comece em clamor, em oração. Nada se faz de bom para o reino de Deus que não comece pelo derramar do nosso coração diante do Senhor. Que as nossas boas coisas comecem na presença de Deus, porque na nossa ansiedade só começam atropelos e confusões. Que o Espírito Santo ajude a mim e a você a vencermos a acomodação, a não dizermos mais um dia, a vencermos a ansiedade que só nos agita. Que a paz de Deus encha a nossa mente e o nosso coração. Nós vamos colocar no altar do Senhor, derramar no coração de Deus a nossa vida, unindo a nossa dor, a nossa cruz, o nosso clamor, a cruz vitoriosa de Jesus na Santa Eucaristia. Vamos fazer o ofertório da Santa Missa, consagrando ao Senhor esse dia chamado hoje. Essa cruz do dia de hoje que você veio carregando até aqui, mostra ela para o seu Deus, mostra ela para Jesus. A sua cruz pode ser a sua aliança com Jesus nessa noite. Se você confiar nele de todo o seu coração, se você depender dele com toda a sua fé, façamos o ofertório da Santa Missa. cançãonovaplay.com. Assine já!